Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, também é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É o Senhor quem instrui a nossa vida, é o Senhor quem dirige os nossos passos, e nós queremos ouvir a tua voz, essa voz que acalma o coração, essa voz que direciona o nosso viver, essa voz que faz com que venhamos entender a tua vontade, e guia o vereda da justiça por amor do teu nome. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, e que possamos não somente ser ouvintes da tua palavra, mas praticar a tua palavra em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Você pode se sentar nessa hora, sente-se. Hoje, dia dos pais, e já foi dado aqui, parabéns a todos os pais, mas eu quero dar parabéns a todos os pais que estão aqui nessa noite, dizer que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de maneira rica, de maneira abundante. Quero falar para você que é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor, privilégio poder saber que tem um Pai nos céus que cuida de cada um de nós, e é um privilégio também e uma grande responsabilidade poder ministrar a palavra a todos nós, porque a palavra de Deus, ela é para você que está ouvindo aí, e para mim que estou pregando aqui. Antes dessa palavra chegar ao seu coração, ela chegou ao meu coração, e é desejo de Deus que sejamos melhores, e quem quer ser melhor, diga amém. Então é um privilégio estar aqui, é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, mas vai fazer a diferença na nossa vida se nós pararmos e ouvirmos aquilo que o nosso Pai tem a nos falar, tem, a comunicar ao nosso coração. Que Deus, Ele possa não somente falar ao seu coração, mas que o Espírito Santo possa convencer a cada um de nós que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Cada filho que aqui está, cada pai que aqui está, cada mulher que aqui está na presença de um Pai, está na presença de um Deus todo-poderoso. Que a igreja diga amém. Os pais, eles se dedicam aos filhos, ou é necessário que eles possam se dedicar aos filhos. Ser criança é estar assim como essas crianças soltas lá atrás, gritando para lá e para cá, amém? Mas nós que somos pais, nós nos alegramos em poder brincar com os nossos filhos, estar com os nossos filhos. Ontem eu pensei, estava de tarde e eu pensei assim, poxa, eu vou fazer 2 pipas para os meus filhos, porque você sabe que o mundo de hoje, essas crianças, elas não brincam daquilo que a gente brincava. Quem já soltou pipa aqui, levanta a mão. Coisa mais difícil é você ver essas coisas acontecer hoje. Jogar pinhão, quem já fez isso? Até mulher já fez isso, olha, não levantando a mão ali, amém? Então, tantas brincadeiras que hoje nós não conseguimos ver as crianças brincarem. E aí eu pensei, eu vou fazer isso para eles, eu vou dar um presente no dia dos pais a eles. Eu vou fazer uma pipa para cada um, e a gente vai, no dia que era hoje, a gente vai brincar, a gente vai soltar essa pipa. E aí fui procurar, procurando com o Simone, que já estava no finalzinho da tarde, tudo fechado no sábado, mas encontrei um local que estava lá, fiz lá as pipas, eles quase não dormem, e hoje a gente foi soltar a pipa, amém? E foi uma maravilha, e eu pude recordar também do tempo de criança, que foi a melhor parte, estar ali com eles e poder ver o Pedro correndo, segurando a linha na pipa, Júlia também, então foi maravilhoso, Simone filmando aquilo tudo, então muito gratificante. Eu não sei para você o que é gratificante para você, mas a correria de hoje quer parar isso nas nossas vidas, e não pode parar. Diga assim, isso não pode parar. O sentimento não pode parar. Fala, o sentimento não pode parar. Você está lembrado disso? O sentimento não pode parar. Então nós precisamos a cada dia dar o nosso melhor à nossa casa,
dar o melhor à nossa família. Essa aí vai ser pregadora pentecostal, cheia do poder de Deus, amém? Deixa a menina gritar, ela está na casa do pai dela, deixa ela à vontade, Janai, deixa ela à vontade, né? Amém, irmãos? Se liga aqui na mensagem, deixa a criança aí à vontade, em nome de Jesus. Então, cada um de nós, todos vocês, com certeza, têm pais, ou tiveram pais. Eu já perdi o meu pai, no sentido dele já ter partido para a glória, e eu sei que também pessoas aqui, também nessa data, ela, embora seja comemorativa, amém, Dia dos Pais, mas para muitas pessoas é uma data que traz recordações. Mas eu não quero que você se recorde do seu pai, né, com tristeza. Eu não procurei recordar do meu pai com tristeza, mas eu pude lembrar e recordar de tudo aquilo que eu tive de momento com o meu pai, né, de assistir jogo com ele. Mesmo ele sendo flamenguista, ele era meu pai. Amém? E aí a gente sentava para assistir Flamengo e Vasco. Entendeu? Era uma luta. Às vezes o Vasco ganhava, viu? Nem sempre ele perde. Então, eu fiquei lembrando, recordando, quando ele me colocava na bicicleta, e a gente ia para o estádio lá, que tinha Aripina, um campo de terra, chamado Estádio Dozão. A gente ia lá assistir o jogo, e tantas coisas, eu pude recordar de momentos bons que eu vivi com ele, de momentos que ele era muito brincalhão, momentos que ele nos fazia sorrir, brincar. E aí eu fui me recordar, porque tem muitos pais que não beijam os filhos. Eu não sei se você tem o costume, a prática de dar um beijo no seu filho, de dar um beijo na sua filha. E aí eu fui me recordar, puxar a memória, que dia ele tinha me beijado. E aí eu fui puxando, e graças a Deus eu encontrei. Ele também tinha barba, ele gostava de ficar fazendo, né, cosca na gente com a barba. E então, todos nós temos pais, e nós temos um pai, que é Deus que está nos céus, amém? Então essa data, embora ela é comemorativa, e muitos podem estar com seus pais, alguns não podem mais estar, abraçar, mas isso não arranca aquilo que ele fez em nós. Isso não arranca, né, a graça que veio através da vida dele para a nossa vida. Às vezes que ele nos fez sorrir, e às vezes que nos fez chorar, amém? E às vezes que nos fez, choramos muitas vezes porque merecemos, e aí por conta da correção. Então tem filhos que conviveram muito com seus pais, tem filhos que, com um pai que parece dois irmãos, são dois amigos, cúmplices. Tem filhos que pouco viveram com seus pais, né? Então, existem vários tipos, né, ou momentos para serem, que vai passar na sua cabeça como um filme, mas para todos nós que estamos aqui, essa data é muito importante, porque não existiria essa data se não existisse Deus. Não existiria pai se não existisse Deus, que é o Pai, que é o Senhor e é o Criador de todas as coisas, amém? A correria do mundo de hoje, a correria desse tempo moderno, ele quer arrancar de nós os privilégios que temos, ou que foi nos dado por Deus, para vivermos, que é para vivermos com os nossos filhos, para estar com os nossos filhos, para ser bênção. E aí essa correria, esse mundo agitado, tem levado muitos de nós a vivermos, né, nesse tempo de correria, de agitação, sem termos a oportunidade e temos de dar o melhor ao nosso filho, de dar a atenção que o nosso filho precisa, de dar a atenção que a nossa filha precisa, de dar atenção em casa. O texto que nós lemos fala, e nós precisamos cuidar da nossa casa. Fala assim: eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso observar a minha casa, eu preciso ter cuidado com a minha casa, eu preciso, porque se eu não me importar com a minha casa, eu serei pior do que um descrente. Se alguém não tem cuidado da sua casa, se alguém não tem cuidado da sua família, se alguém não tem cuidado dos filhos, ele é pior do que o incrédulo. Por que é pior do que o incrédulo? Porque o incrédulo, ele não tem o conhecimento da palavra de Deus, e nós que temos o conhecimento, nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos.
Eu falava que presente não substitui presença. Muitos querem tampar a ausência, cobrir a ausência, enchendo o filho de presente. Ele não pode dar a presença, ele não pode estar em datas comemorativas, ele não pode ir, muitas vezes, até no colégio, assistir algo, mas ele supre aquela carência, ele quer suprir aquela falta, dando presente. Diga para o seu irmão: presente não substitui presença. Presente é importante, mas mais importante na vida dos nossos filhos será a nossa presença. E quem crê, diga amém. Então, que possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, porque ser pai é um privilégio, mas ser pai também é uma responsabilidade muito grande. Ser pai é um desafio muito grande. Ser pai é poder comunicar à vida dos nossos filhos aquilo que temos aprendido, é passar aquilo que foi passado para nós, é fazer com que os nossos filhos possam caminhar num caminho correto. Que a igreja diga amém. Olhando para a palavra de Deus, eu li um texto falando sobre o cuidado que precisamos ter, e eu olho para Deus sendo Pai, que enviou a Jesus, e esse Jesus que é Filho, ele veio para ensinar aquilo que o Pai queria, amém? Ele veio para transferir ao coração da humanidade os ensinamentos do Pai. Nós que estamos aqui, eu falava, acho que foi com Adilson ontem, estava conversando com ele estava aqui ajeitando as coisas no Geração Vida, e a gente estava falando, conversando, e chegou uma conversa, não lembro como foi, sobre mentira. A gente estava falando isso, e aí eu disse: olha, eu sirvo a Deus há 18 anos, mas algo que eu nunca tive assim na minha vida, não é que eu não vou dizer que eu nunca menti, porque aí eu estaria mentindo, amém? Amém, irmãos? Mas uma coisa que meu pai me ensinou, e quando eu lembro disso, é como se ele estivesse na minha frente falando. Ele disse uma vez assim para mim: meu filho, falando para os 3 filhos, se vocês fizerem algo, vocês assumam. Agora, se vocês não fizerem, se não foi vocês que cometeram aquilo, vocês morram, mas não assumam. Mas que vocês não mintam. Irmãos, isso ali ficou vivo dentro de mim. O ensinamento que foi passado: se for preciso, morra, mas não minta. Assuma a sua responsabilidade, assuma os seus erros. E aí Deus, Ele envia Jesus para nos ensinar. E aí eu pude ver o que foi que Jesus mais deu aos discípulos. O que foi que Jesus mais deu aos discípulos? Será que Jesus deu mais aos discípulos roupa? Sim ou não? Será que Jesus deu aos discípulos bens materiais? Deu presentes? Não. O que Jesus mais deu, sabe o que foi? Atenção. Fala comigo assim: atenção. O que Jesus mais deu foi tempo. Fala assim: tempo. E o que Jesus mais deu foi amor. O que Jesus deu? Jesus deu atenção. Jesus, Ele deu tempo e deu também amor aos seus discípulos. E nós, como pais, nós precisamos ter atenção, dar atenção aos nossos filhos. Nós precisamos dar atenção à nossa casa, atenção à nossa família. Diga comigo assim: a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Olha para o seu irmão, bate no ombro dele assim e diz assim: olha, então tem tempo para você cuidar da sua casa, tem tempo para você trabalhar, tem tempo para você dormir, tem tempo para você brincar com seus filhos, tem tempo para nós fazermos aquilo que temos que fazer. O que Jesus mais fez foi dar atenção. O que Jesus mais fez foi dar o tempo dele para aquelas pessoas. E Jesus também deu o amor.
E Jesus diz assim: eis que estou convosco, quando? Todos os dias, diga assim, todos os dias. Jesus, ele decidiu estar todos os dias. É necessário que nós tenhamos no coração o desejo de estar todos os dias, para sermos melhores, para sermos amigos dos nossos filhos, para os nossos filhos nos conhecer, para os nossos filhos saber, né, também dos nossos sonhos, e nós sabemos dos sonhos dos nossos filhos. É necessário que nós possamos, né, estar todos os dias presentes. Então, eu quero deixar nessa noite alguns conselhos. Eu não vou me alongar no sermão. Eu quero deixar apenas alguns conselhos para que você possa, você que tem praticado, continue praticando e melhore. E você que não tem praticado, essa é a noite que Deus está falando com você, com todos nós, porque essa palavra não pega somente os pais, as mães também. Amém? Essa palavra, ela atinge a todos nós. Atinge os pais, atinge os filhos, porque os filhos também têm que estar presentes na vida dos pais. Os filhos têm que também ser obedientes aos pais. Os filhos também têm que valorizar os pais. Amém? Tem que haver um conjunto, tem que haver uma unidade, uma união, para que as coisas elas possam fluir. Primeiro conselho: evite dar tudo de si no seu trabalho, no mundo lá fora. Evite dar tudo lá, todas as suas forças, gastar toda a sua coragem, né, toda a sua força, a sua dedicação. Evite gastar tudo lá fora. Você tem que vir com bagagem, você tem que vir para casa com força, você tem que vir para casa com ânimo, com alegria, com coragem, para transmitir também aos seus filhos. E quem crê, diga amém. Então é necessário que eu não me desgaste totalmente. Eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que correr. O mundo é agitado, as exigências, a correria, tantas e tantas coisas, mas nós não podemos dar tudo de nós lá fora, e chegar em casa, não ter tempo para os nossos filhos, não ter tempo para ouvir os nossos filhos, não ter tempo para estar presente, para participar da vida dos nossos filhos, para brincar com eles, para ouvir. Porque se nós não tivermos tempo para ouvir os nossos filhos, o mundo vai ter tempo para ouvir o teu filho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ou você, pode falar para o homem, para a mulher, ou você tem tempo. Quem não tem filho, irmão, vai ter. Amém? Quem não tem filho, vai ter. Ou você vai ter tempo para olhar, para ouvir o seu filho, ou o mundo vai se encarregar de ouvir o seu filho, de aconselhar o seu filho, de ensinar o seu filho, de doutrinar o seu filho. E aí depois você vai dizer: aonde eu errei? Aonde foi que eu falhei? Aonde foi que eu não aconselhei? Mas eu fui tão bom, eu trabalhei, eu estava em casa, eu dormia cedo, eu saía cedo também para o trabalho, eu estava presente, eu dei presente, eu paguei o estudo dele. Só isso não basta, é necessário a sua presença, é necessário que você possa abraçar o seu filho, aconselhar o seu filho, ensinar o menino no caminho que deve andar. Amém? Então eu quero dizer com isso, mais tempo. Você precisa dar mais tempo para a sua casa. Eu poderia ouvir até um amém. Mais atenção para a sua casa, mais atenção para o seu filho, mais amor, mais dedicação, mais oração. Amém? Mais ensino da palavra, mais abraço, mais beijo. Porque senão a gente vai chegar, porque essa medida nunca enche, irmão. A medida do amor, fala assim, a medida do amor nunca enche. Amém? Você pode amar, você pode beijar, e aí, tanto que você beijar, quando você chegar, você vai dizer assim: poxa, eu poderia ter beijado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter aconselhado mais, eu poderia ter ouvido mais. Então a primeira coisa é: não dê tudo, a sua força lá fora. Você tem que chegar em casa com força, com coragem.
Outra coisa, tenha paciência. Fala assim: tenha paciência. Amém? Isso, nessa correria, nessa agitação, às vezes você chega em casa agitado, estressado, e a sua casa, a sua família não tem culpa. Fala assim: não tem culpa. Não tem culpa. A sua esposa não tem culpa. O seu filho não tem culpa. Se possível, antes de entrar em casa, faça uma sessão de descarrego na porta da sua casa. Diz: afasta de mim toda ira, toda raiva. Que você possa entrar em sua casa para ser um agente de paz. Que ao você chegar em casa, você seja bem recebido pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa. Porque às vezes tem pessoas que quando chegam em casa, papai chegou. Parece que o pai chega, e chega um general em casa. Tem que chegar um pai em casa. Se você é general, você tem que ser general do lado de fora. Amém? Eu falo general, né? Estou falando de polícia militar, essas coisas, não. Eu estou falando de atitude. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter essa graça de Deus para viver e para ser um instrumento. Se nós não cuidarmos bem da nossa casa, o negócio está feio. Diga assim: o negócio está feio, irmão. Porque eu já falei, às vezes nós somos vitoriosos do lado de fora e derrotados do lado de dentro. Somos uma bênção do lado de fora e um problema dentro de casa. Temos ouvido para todo mundo do lado de fora, mas não temos ouvido dentro de casa. Somos ótimos conselheiros do lado de fora, mas dentro de casa não somos. E aí nós precisamos enxergar isso. Jesus, ele fazia essas coisas diariamente. Jesus, ele pregava. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus, ele pregava às multidões, amém? Mas a melhor parte ele deixava para os discípulos. Você tem que dar o seu melhor do lado de fora, mas o melhor do melhor tem que ser para dentro da sua casa. Jesus, ele chamou os discípulos em particular, e tinha uns que ia para mais particularidade ainda. Tinha uns que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Era ou não era? Conversava com Jesus. Amém? Você já deitou no colo do seu filho? Não precisa responder não. Tem hora que eu brinco, eu sei que você briga também, estou apenas contando para você sorrir um pouco. Eu fico ali de cavalinho, aí ele sobe, aí depois ele desce, com aquele físico todo, e diz assim: agora é a tua vez, papai. Eu disse: embora. Lógico que eu não coloco, né, o peso sobre ele, mas vamos lá. Aí depois de volta. Eu sei que você também já fez isso, eu sei que também você já praticou ou pratica isso, mas eu quero dizer um negócio para você: não pode parar isso. Diga assim: não pode parar. À medida que for crescendo, você vai ter que ir ensinando, ajudando, participando, brincando, né, aconselhando, direcionando, passando as responsabilidades. Então você não pode dar tudo do lado de fora e suprir com um presente, e suprir, trazendo para ele um presente. Não. Amém? Diga de novo: precisamos ter calma. Fala de novo: preciso ter calma. Aconteceu uma história que um menino estava na praça, e o menino corria para lá e para cá, e o menino subia no banco e pulava, e aí o pai do menino: calma, Joãozinho, segurava no braço do menino, e aí o menino pulava de novo, soltava, e ele: calma, Joãozinho. O menino fazia tudo aquilo que o meu e o seu faz, subia, pulava na grama, tudo, e o pai só: calma, Joãozinho, calma, Joãozinho. Depois de uma meia hora, o menino não se aquietava. Chegou uma senhora e disse assim: meu senhor, eu quero dar os parabéns ao senhor. Aí ele disse: por quê?
Porque o menino do Senhor pulando por cima de tudo aí, isso, aquilo, outro, e o Senhor manteve a calma, e o Senhor só pedindo para ele se acalmar, o Senhor pedindo para ele parar. E aí quando a mulher terminou, ele disse assim: não, minha senhora, Joãozinho sou eu. Joãozinho sou eu, e não o menino. Ele estava pedindo calma para ele mesmo. Ele estava pedindo calma, Joãozinho. O Joãozinho era ele, porque talvez ele estava ali tomado, ou tentando ser tomado por um sentimento para resolver aquela situação. Mas ele estava: calma, Joãozinho, e o minuto passando: calma, Joãozinho, calma, Joãozinho, e o menino não parava. A mulher chega e diz: parabéns. Ele diz: Joãozinho sou eu. Como é o teu nome? Para você dizer: calma, Juliana. Hein? Calma. Então, abra a Bíblia comigo aí em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 19. Quem é homem e tem certeza, diga amém. Tiago 1, 19. Para fixar aqui o que eu falei, diga: precisamos ter calma. Olha só como a gente faz esse versículo aqui todo invertido. A gente pratica ele ao contrário, de trás para frente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem, que está falando mulher, todo homem seja pronto para o quê? Ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse versículo, a gente inverte ele. A gente fica irado, fala, principalmente as mulheres, fala. Só para ver se você estava atento. Fique irados, fala. Quando a gente vai ouvir, é um milagre. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para si. A nossa casa poderia ser uma bênção, uma maravilha. Para ser, nós precisamos disso aqui, ter paciência. Eu lembrei de uma história: 2 irmãos arrumaram uma bagunça lá, né? Um arrumou a bagunça, o pai entrou e começou a reclamar, a brigar, pegou um pelo braço, bateu, e ele: para, pai, deixa eu explicar. E o pai bateu, quando terminou de bater, aí ele disse: agora fale, agora você pode falar. Ele disse: não fui eu, foi ele. Foi você? Foi. Então é para você aprender a não fazer isso, porque senão você vai apanhar. Então pegou o outro e bateu também. Por quê? Porque ele se irou primeiro, ele não foi ouvir. Diga assim: eu preciso primeiro ouvir. Aí eu tenho que ter paciência para me falar. Amém? E tardio para se irar. Nós somos mestres em nos irarmos primeiramente. Falarmos e ouvir. Nós demoramos muitas vezes para ouvir. Então, nós precisamos ter calma, ter paciência. Terceiro, precisamos ser exemplo. Fala para o seu irmão: exemplo. Precisamos ser uns exemplos para a geração que está surgindo. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa aqui: no trabalho nós podemos adquirir um respeito e podemos adquirir até uma admiração rapidamente, mas dentro de casa é só através do exemplo. As pessoas podem olhar para nós, no nosso trabalho, e dizer: poxa, que excelente profissional, e elogiar você, olhar para você e te respeitar,
Mas dentro de casa, o respeito e a admiração, ela vai vir pelo exemplo que nós damos dentro da nossa casa. Eu costumo falar que dentro da nossa casa tem umas gentinhas pequenininhas olhando para nós. Eles prestam atenção em tudo que nós fazemos. Eles olham, eles veem. E o maior ensino, amém? Qual é o maior ensino? É o exemplo. O exemplo que você dá. Você sabe que o exemplo que nós damos, que nós passamos, é bem verdade, e muitos não querem o exemplo. Mas eu não estou falando disso, não é porque fulano, ciclano, beltrano não quer, que aí você vai deixar de ser um bom exemplo, não. Você tem que ser um bom exemplo. Diga assim: eu preciso ser um bom exemplo dentro de casa. Dentro da nossa casa nós temos que ser uma bênção, amém? Dentro da nossa casa nós temos que ser homens de Deus, as mulheres, mulheres de Deus, pais, cheios do Espírito Santo, amém? Que o nosso filho possa encontrar em nós, que nosso filho possa olhar para nós e desejar ser imitadores nossos, olhar para nós e desejar um dia, quando crescer, eles possam se espelhar em nós. Conta-se outra história, que um diácono morreu, não foi um pastor. Um diácono morreu, e aí foi fazer o velório do diácono, e aí colocaram o caixão na igreja, e a igreja lotada, e aí o pastor começou, a fazer o velório, começou a dar uma palavra, e aí começou a pregar, que Deus se alegra na morte dos seus santos, e aí começou a contar, começou a falar, e a viúva do lado, com os filhos, e a igreja, os amigos, os irmãos, todo mundo lá, e o pastor começou a falar, e aí, em determinado momento, o pastor começou a dizer: esse homem que está aqui nesse caixão, era um homem bom, um homem manso, um homem tranquilo, um homem dedicado, um homem, olha, conselheiro, um homem que sabia ouvir as pessoas, um homem que tinha calma. Aí a mãe, a viúva levantou a cabeça, escutando o discurso do pastor, e o pastor continuou falando que ele era isso, que ele era aquilo e tal, e aí a mãe do menino pega no braço do menino, puxa o menino para perto e assim: menino, vai ali naquele caixão e vê se é teu pai que está lá dentro mesmo. Vê lá, se é ele que está dentro desse caixão. Porque aquilo que ele era do lado de fora, ele não era do lado de dentro. Aquele exemplo que ele passava do lado de fora, ele não passava do lado de dentro. Aquela bênção que ele era do lado de fora, ele não era do lado de dentro. Aquele conselheiro, aquela pessoa atenciosa, aquela pessoa calma, serena e tranquila, era só do lado de fora. Do lado de dentro, aquela família não conhecia, os filhos não conheciam aquele pai, e a esposa não conhecia aquele marido. Então, que os nossos exemplos, que as nossas atitudes sejam mais fortes do que as nossas palavras. Diga assim comigo: que as minhas atitudes sejam mais fortes do que as minhas palavras. Nós precisamos viver essa prática, nós precisamos viver esse sobrenatural. Em quarto lugar, que marcas, que lembrança estamos deixando? A marca que nós estamos deixando. Como é que você quer ser lembrado pelo seu filho? Que lembrança o seu filho vai trazer? Eu tenho 10 anos que eu perdi o meu pai. 10 anos. Quais as lembranças que ele me deixou? O que é que eu olho e vejo? Um homem trabalhador, um homem sem estudo algum, que saiu do cabo da enxada e foi ser pintor automotivo.
sem saber de nada, sem saber escrever o seu próprio nome. Que lembrança você vai trazer vai deixar para o seu filho? Que recordação? Porque é o que nós vamos deixar, meu irmão. O que é que nós vamos deixar? O que é que nós podemos dar para os nossos filhos? Ensiná-los. Isso vai ficar gravado. Você pode até dar um carro, mas ele pode perder esse carro. Você pode dar uma casa, mas ele pode perder essa casa. Mas aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, quer você compra ou não, está marcado dentro de você. Está enraizado dentro de você. Então que marcas, que lembrança nós estamos deixando? Quais os ensinos, quais os exemplos que nós estamos deixando? É um grande privilégio ser pai, mas também é uma grande responsabilidade. É privilégio poder colocar o filho nos braços, mas também é responsabilidade de ensinar ele a andar, ensinar ele a caminhar, a responsabilidade sobre a nossa vida. Precisamos educar espiritualmente. Fala comigo assim, espiritualmente. Olha aqui, ó, na palavra. Precisamos ensiná-lo na palavra. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina. Precisamos ensinar, educar o nosso filho para a sociedade, socialmente. Precisamos ensinar a ele, precisamos educar, e também profissionalmente. É uma responsabilidade nossa, educar, é ensinar, é instruir, é transmitir o conhecimento, é transmitir aquilo que Deus transmitiu para nós, é poder passar isso para eles. Precisamos ser pais, precisamos ser conselheiros, precisamos ser amigos, precisamos ser irmãos. Precisamos participar. Lembra daquela frasinha: não basta ser pai. Os mais novos não lembram. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Era propaganda. Tem que participar. Você tem que se fazer presente na vida do seu filho. Você tem que participar com ele, buscar participar a cada momento da vida dele. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Diga assim: os filhos são herança do Senhor. O que a gente faz com herança? Cuida. Amém? A gente cuida. A gente zela. Nós precisamos nos dedicar aos nossos filhos. Nós precisamos ser pais exemplos, nós precisamos dar exemplo, precisamos ser exemplos de pais. O mundo lá fora tem os seus heróis. A mídia levanta os heróis. Os heróis da mídia é aqueles que estão na casa do BBB. São os heróis que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra. São os heróis que a mídia levanta. Mas os heróis da palavra são homens que temeram a Deus, são homens que obedeceram a Deus, são homens que amaram a sua casa, que amaram a sua família. E é daqui que nós precisamos tirar o exemplo para sermos pais. É daqui que nós precisamos. É aqui que nós temos que estar firmados. Você quer que a sua casa vá bem? Olha aqui o manual. Você quer que os seus filhos vá bem? Olha aqui o manual. Você quer que o seu casamento vá bem? Olha aqui o manual. O que você quer que vá bem? Olha aqui o manual. Seu estudo? Olha aqui o manual. O que você quer que vá bem? É a palavra de Deus que vai nos ensinar. É a palavra de Deus que vai nos instruir a viver de maneira correta, de maneira digna. Amém, irmãos? Seja um pai exemplar. Tenha paciência. Seja um exemplo, seja um modelo. Tenha tempo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Fala assim: as coisas não acontecem da noite para o dia. Você tem que ir dia após dia conquistando. Dia após dia fazendo.
dia após dia, não é apenas um dia, não é apenas uma data, não. Seja você o presente para o seu filho, amém? Seja você o presente, seja você o herói do seu filho, seja você o herói da sua casa, seja você o exemplo da sua casa, seja você homem, porque a Bíblia diz que nós somos o cabeça da casa, amém? Olha que responsabilidade, mas não é para pisar, é para ser um instrumento de bênção, é para ser um homem de Deus, é para amar a casa, é para amar a família, é para amar os nossos filhos, viver o agosto de Deus, paz, agosto de Deus, só na palavra de Deus, porque na palavra nós podemos ser completos. Eu sei que o mundo lá fora tem belos exemplos de pai. O meu pai aceitou Jesus na morte, chegando à morte. Ele foi um exemplo de pai, mas ele não pôde passar esse ensinamento, que é o principal. Ele não pôde me passar. Ele não pôde me ensinar aqui. Ele me ensinou outras coisas. Ele me ensinou tantas outras coisas, mas esse ensinamento aqui não. E esse é o mais importante. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, diga assim: esse é o mais importante. Você quer que seu filho se forme? Quantos querem que o filho se forme? Eu quero. A gente faz uma correria para arremeter os nossos filhos a um bom estudo, para que eles possam crescer, se formar. Fazemos tudo, mas esquecemos de colocar ele na palavra. Esquecem de alicerçar a vida dele na palavra. Esquecem de ensinar que ele tem que ser um bom filho, que ele tem que andar na palavra, que ele tem que obedecer a palavra, porque a Bíblia está cheia de homens aonde o pai serviu a Deus e o filho não serviu a Deus, como também o pai andou em caminhos distantes de Deus, mas os filhos andaram na presença de Deus. Filhos que fizeram tudo como seu pai fizeram, como seu pai fez. Não sei se você viu um comercial passando aí. Tem filhos que são a cara do pai. Quem viu esse comercial? Tem filhos que seguem a mesma profissão do pai, tem filhos que não. Tem filhos que são a cara do pai, tem filhos que não. É a cara da mãe. Amém? Mas que nós possamos ser exemplo. Para que o nosso filho não busque exemplo do lado de fora, não busque heróis do lado de fora, não busque conselheiro do lado de fora. Nós temos que ser pais presentes. Amém? Temos que ser pais presentes. Se nós estivermos presentes, é mais fácil dele buscar em nós, é mais fácil dele estar nos ouvindo, é mais fácil deles olharem para nós e ver você como um amigo. Tem filhos que têm vergonha dos pais, no sentido de fazer perguntas. Por quê? Porque a amizade não foi criada, aquele vínculo de amizade. Então que possamos ser pais. Você que é pai, você que já é pai, que você possa ser um pai melhor. Você que já é pai, que você possa olhar e refletir, pensar: será que eu tenho sido presente na vida dos meus filhos? Será que eu tenho acompanhado o crescimento dos meus filhos? Será que eu tenho me importado? Ah, mas meu pai não foi assim comigo. Sim. Não, mas meu pai não fez isso comigo. Sim. Mas meu pai não andou de bicicleta comigo. Sim. Mas o meu pai não soltou pipa comigo. Sim. Estou falando de você. Chegou a sua vez. É você agora. Você tem o privilégio de ser pai. Você tem o privilégio de fazer diferente.
É aquela história que eu vou repetir aqui, não sei quantas vezes eu já falei. Um pai violento, chegava em casa, batia na mãe, espancava a mãe, a esposa, espancava os irmãos. Era um terror. Quando ele chegava, todo mundo corria, todo mundo tinha medo. Esse homem violentou a esposa na frente dos filhos. Esse homem fez tantas e tantas coisas, torturou os filhos. Aquele chegava embriagado, gastava o dinheiro todo lá fora. E aí, depois de algum tempo, esse homem morre. Os dois filhos, grandes já. Um, bem sucedido, dono de comércio, carro, casa, uma família estruturada. Outro, doente, jogado nas calçadas, na sarjeta, sem casa, sem família. E aí, alguém olha aquele contraste, aquela situação dos dois irmãos, e decide fazer uma entrevista com eles, e diz assim: olha, eu quero que você fale, qual o segredo do seu, o que foi que aconteceu, que você fracassou, com aquele que estava na sarjeta, com aquele que estava na calçada da vida, com aquele que tinha sido espancado pelo pai, que tinha visto a mãe ser violentada, o pai chegar bêbado. Ele disse assim: eu vou te contar por que eu fracassei. O motivo do meu fracasso foi o meu pai. O meu pai era um homem violento. O meu pai era um homem que gastava tudo bebendo, farrando, se prostituindo. Chegava em casa, ele espancava a minha mãe. Ele espancava a minha mãe na frente de todos os irmãos. Ele chegou a violentar na frente das crianças. E aí, numa situação dessa, vindo de um lado desestruturado desse jeito, observando todas essas coisas, como meu pai agia, você esperava que eu fosse como? Relatou aquele homem. E aí o repórter fecha aquela entrevista e vai até a casa do seu irmão, um homem bem sucedido, um homem com a família estruturada, com filhos, feliz, casamento uma bênção, próspero. E aí chega lá e diz assim: rapaz, eu estou aqui porque eu quero saber o segredo do seu sucesso. Como é que você tem uma família tão linda, estruturada, uma casa tão bela? Como é que você vive tão bem? E ele diz assim: é fácil, o segredo do meu sucesso é o meu pai. E aí o repórter, naquela hora, estranha aquela resposta, e diz assim: o seu pai é o segredo do seu sucesso? Ele diz: sim. Me conte como era seu pai. Meu pai era um homem violento. Meu pai era um homem que agredia a minha mãe, bêbado. Chegava em casa embriagado, batia, espancava todos os meus irmãos. Chegou a violentar a minha mãe na nossa frente, falou aquele homem. E aí ele disse assim: pois é, eu ouvi esse relatório todo do seu irmão. Como é que você agora me conta tudo isso, falando todas essas derrotas, esses fracassos, esses problemas vividos no seio da sua família, e você diz que isso é o segredo do seu sucesso? Ele disse: é bem simples. Eu olhei para o meu pai e disse: eu nunca vou ser como ele. O homem não é produto do meio. O homem faz as suas escolhas, mas que nós como pais possamos ensinar o caminho aos nossos filhos. Um lançou toda a culpa da sua derrota, do seu fracasso na vida do pai. O outro, diante de tudo aquilo que viveu, disse: eu nunca vou ser como o meu pai, porque ele sabia o que ele sofria, o que os irmãos sofriam, o que a mãe sofria, o que tudo passou, o que ele passou, o que a família passou, e ele não queria aquilo para os seus filhos. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quantos querem o melhor para o seu filho aqui? Levanta a mão. Você quer o melhor para o seu filho? Então seja melhor. Seja melhor. Não é porque o seu filho, você comeu
bolacha, biscoito, sei lá, mata fome. Quem já comeu mata fome aqui, já ouviu esse biscoito? Não é porque você comeu o mata fome, aquela biscoito duro, que o seu filho é obrigado a comer. Eu não quero isso para o meu filho. Você quer isso para o seu? Não, a gente quer o melhor. A gente dá o melhor. Não é porque você não estudou que você não vai querer que o seu filho estude. Você quer o melhor para o seu filho. Amém? As pessoas falam: a única coisa que eu posso deixar para você, meu filho, é o estudo. É a única coisa. Pais se matam, vou usar essa palavra, para deixar os filhos formados, dar certo, para fazer com que eles atinjam uma meta. E eu não sei se falando em meta, quando eu falo isso, eu lembro da Dilma. A Dilma sai com cada um aqui, tem hora que eu vou te contar. Por último, agora ela disse que não vai ter meta, vai andar sem meta, que não precisa de meta, mas quando chegar a meta, a gente dobra a meta. É brincadeira. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Seja um exemplo. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha paciência com seus filhos. Seja um canal de bênção na vida deles. Seja um exemplo para eles. Que eles olhem para você, que tenha prazer quando você chegar em casa. Quando você sair de casa, que eles chorem, querendo que você volte. Que seu filho possa ter boas recordações de você. Quando você partir, porque um dia, irmão, todos nós vamos partir. Um dia, todos nós vamos partir. Filhos que estão aqui, deixa eu dar um conselhinho para vocês. Ame o pai de vocês. Valorize. Se importe. Abrace. Beije. Porque nós pensamos que teremos pai a vida inteira. A ordem normal é que os filhos sepultem os pais. Quando acontece o contrário, é porque alguma coisa deu errado. Mas a ordem correta é que um dia o Pedro e a Júlia estejam segurando no meu caixão. Que aterrorizante. Não, irmão. Antes desse dia chegar, faça. Quem é que vai chorar no teu sepultamento? Quem é que vai estar lá? Quem é que vai sentir a tua falta? É só você pensar. Você sente a falta do seu pai ou da sua mãe? A ausência. Você lembra de tudo que deixou. Eu lembro até da surra de mangueira que eu levei. Não lembro com raiva. Eu levei aquela surra porque eu mereci. Eu levei aquela regulagem porque eu mereci. Eu levei aquela correção, aquela disciplina porque eu mereci. E eu posso dizer assim, graças a Deus que Ele me deu aquela correção. Graças a Deus que Ele foi um pai. Ele não foi um panaca. Ele foi um homem. Ele cuidou. Ele aconselhou. Na hora que Ele teve de corrigir, Ele corrigiu. Que você seja um pai exemplar. Que você seja um exemplo. Que você tenha paciência. 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 Filho, quer viver muito? Quantos querem viver muito? Levanta a mão, todo mundo aqui. Quem quer viver muito? Levanta a mão. Honra ao teu pai e à tua mãe. É o que a Bíblia diz.
E aí te prolongarão os dias sobre a terra. Nós vimos aí, são jovens sendo ceifados. Vida louca. Não, pai, o senhor é careta. Não, mãe, a senhora é careta. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina e aconselha. Pastor, mas eu já vi tantos que... Sim, faça você a sua parte. Dê você o seu melhor. Dê presente, mas esteja presente. Amém? Coloca a mão sobre o coração. Coloca a mão sobre o coração. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho falhado como pai. Eu tenho errado. Eu quero melhorar. Eu quero a partir de hoje ser diferente. Talvez você, filho, tem que resolver algumas coisas com a sua mãe, com seu pai. Rebeldia não vai levar você ao sucesso, vai levar você ao fracasso. Eu me coloco como o pai espiritual de vocês, como um conselheiro, como um amigo, como um irmão, como alguém que quer o seu bem, quer o bem da tua casa, o bem da tua família. Como é que vai a tua casa? Como é que vai a tua família? Como é que vai os teus filhos? Ah, eu não sei. Eu não sei. Em que série o teu filho está? Eu não sei. Eu não sei. Deus está te dando uma oportunidade hoje de reorganizar a tua vida. Você que tem sido presente, seja mais presente. Continue, ame, valorize os filhos da mesma forma. Saia daqui com esse pensamento no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, ela se cumpre nas nossas vidas. A tua palavra nos ensina. A tua palavra nos aconselha. A tua palavra é presente. Consagra a sua casa, consagra o seu lar, para que o seu futuro seja um futuro abençoado, para que você amanhã se alegre com a sua casa, se alegre com os seus filhos, que amanhã os seus filhos seja a sua alegria, você se orgulhe dos seus filhos. Para você se orgulhar dos seus filhos, amanhã os seus filhos têm que se orgulhar de você hoje. Para você se orgulhar dos seus filhos amanhã, seus filhos têm que se orgulhar de você hoje. Se orgulhar de você hoje. Se orgulhar de você hoje. Em nome de Jesus.